Se houvesse uma aposta entre Deus e Satã, quem que você acha que ganharia? Lá no começo do livro de Jó tem algo parecido com uma aposta. E quando a gente lê o texto, parece que houve uma aposta entre Deus e Satã a respeito da pessoa de Jó. Satã insinua a Deus que Jó o serve porque Deus o cercou de bens. E Satã diz a ele, diz ao Senhor: tira tudo que ele tem e você verá se ele não blasfema de ti na tua face. Deus diz para Satanás fazer o serviço dele, Satanás faz o serviço dele e Jó não blasfema contra Deus. E Satanás aparece uma segunda vez e diz: tira-lhe a saúde, toque na pele dele, nos seus ossos, e você vai ver se ele não blasfema de ti na tua face. E Deus permitiu que Satã tirasse a saúde de Jó. E aí eu te faço uma pergunta. Jó blasfemou contra Deus? Jó falou contra Deus? Satã estaria certo? Eu vou ler algumas referências aqui para você. Todas essas referências bíblicas estarão aqui na descrição do vídeo. E principalmente a última vai deixar muito claro se Jó blasfemou contra Deus ou não. Preste atenção e analise. Depois consulte as referências aí na descrição e na tua Bíblia para você conferir. Primeiro eu vou ler aqui Jó capítulo 6. Preste atenção no processo pelo qual Jó passou até chegar no último versículo, na última passagem que eu vou ler. Olha o que Jó fala do capítulo 6, dos versículos 1 a 4. Então Jó respondeu: ó, se a minha queixa de fato se pesasse, e contra ela numa balança se pusesse a minha miséria. Então, num lado da balança a queixa de Jó, do outro lado a sua miséria, sua situação depois de tudo que aconteceu, de ter perdido bens, de ter perdido a saúde, de ter perdido filhos. Está na mais completa miséria. Esta, ou seja, a minha miséria, na verdade, pesaria mais do que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras foram precipitadas. Porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim cravadas, e o meu espírito sorve o veneno delas. Os terrores de Deus se arregimentam contra mim. Ou seja, Jó usa aqui uma hipérbole, dizendo que as suas misérias são mais pesadas do que todas as areias do mar, do que toda a areia do mar, e que as flechas de Deus, as flechas envenenadas de Deus, tinham penetrado em seu corpo. Então, não sabendo da aposta cósmica, Jó diz que Deus causou a ele essa miséria. E o que Jó desejava de fato que acontecesse? Olha aqui no capítulo 6 ainda, versículos 8 a 11. Quem dera que se cumprisse o meu pedido e que Deus me concedesse o que anelo. Que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a sua mão e acabasse comigo. Isso seria a minha consolação e saltaria de contente na minha dor, que ele não poupa, porque não tenho negado as palavras do santo. Por que esperar se já não tenho forças? Por que prolongar a vida, se o meu fim é certo? Então o desejo de Jó, diante de tudo que ele estava vivendo, era simplesmente morrer. Ele não tinha alívio, ele não tinha um momento de paz, ele queria que a sua vida cessasse. Provavelmente todos nós, ou quase todos nós, teríamos a mesma reação de Jó. Então Jó está se queixando, Jó está numa dor profunda e Jó quer morrer. Mas olha o que ele continua dizendo aqui, capítulo 7, versículos 13 e 15. Acompanhe essa leitura. Dizendo eu, consolar-me-á o meu leito, a minha cama aliviará a minha queixa. Então me espantas com sonhos, e com visões me assombras, pelo que a minha alma escolheria antes ser estrangulada, antes a morte do que esta tortura. Então quando Jó pensava, agora eu vou dormir, agora eu vou ficar em paz, aí ele começava a ter pesadelos, ele não tinha paz em momento nenhum, e ele chama a situação pela qual estava passando de tortura. Ele estava sendo torturado por aquela situação interminável e profundamente dolorosa. Olha o que ele diz aqui
olha como isso vai progredindo. Capítulo 9, versículo 17. Porque me esmaga com uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa. Então, além de toda a dor, de toda a angústia, do silêncio de Deus, da vontade de morrer, Jó começa a perceber que há uma injustiça da parte de Deus. Ele está dizendo que Deus multiplica as suas chagas, as suas feridas, sem causa. Agora, olha o que ele diz aqui, no capítulo de número 9, versículos 22 e 23. Para mim, tudo é o mesmo. Por isso digo, tanto destrói ele o íntegro como o perverso. Ele aqui é Deus. Se qualquer flagelo mata subitamente, então se rirá do desespero do inocente. Presta atenção no que Jó está dizendo. Jó está dizendo que Deus destrói o íntegro e o perverso. Ou seja, ele está dizendo que Deus não faz diferença entre um justo e um injusto. E ele vai além. Ele diz que se um flagelo mata subitamente, ou seja, acontece uma tragédia e pessoas morrem, Jó atribui a Deus essa atitude. Ele se rirá do desespero do inocente. Ou seja, Jó está dizendo que Deus é um Deus sádico, um Deus perverso, um Deus que se ri do sofrimento do inocente. Você imagina a cena de pessoas morrendo por um desastre natural, por qualquer coisa terrível, e Jó dizendo aqui, ó, Deus está rindo dessas pessoas. Será que Jó blasfemou de Deus ou não? Agora, para fechar mais uma referência, eu poderia ler várias, mas eu vou ler só mais essa daqui. Ainda no capítulo 9, versículo 24. A terra está entregue nas mãos dos perversos. Ou seja, o mundo está dominado pelo mal. E Deus ainda cobre o rosto dos juízes dela, ou seja, dos juízes da terra. Se não é ele o causador disso, quem é logo? Isto é, a terra está entregue aos perversos e Deus tapa os olhos dos rostos dos juízes. Ou seja, Jó está dizendo que Deus é o responsável pela injustiça. Deus é responsável diretamente para que a justiça não prevaleça na terra. Então eu te pergunto, diante de tudo isso que Jó falou contra Deus, Jó atribuindo a Deus um ataque direto contra ele com as suas flechas, Jó atribuindo a Deus tormento e tortura nos seus sonhos, na sua dor, Jó dizendo que Deus trata justo e perverso, justo e injusto, bom e ímpio da mesma maneira. Que Deus se ri, que Deus dá risada quando a desgraça acontece na terra. E que Deus é o agente direto da injustiça na terra. Isso não é falar contra Deus? Se o conceito de blasfêmia é proferir palavras contra a divindade, e Jó proferiu palavras duras contra Deus, Jó, consequentemente, blasfemou contra Deus. Essa é uma conclusão lógica para qualquer pessoa que lê aqui o texto sem nenhum preconceito, sem nenhuma ideia preconcebida. Agora, nós podemos dizer que Satã ganhou a aposta de Deus? É óbvio que nós não podemos dizer isso, porque Satã é uma criatura de Deus. Satã depende de Deus para existir, como todos os seres no universo e nos multiversos se existirem e nos mundos espirituais. Deus é o sustentador de todas as coisas. E não nos esqueçamos de que o onipotente, onipresente e onisciente na história é Deus e não Satã. Então Deus não sabia que Jó falaria tudo isso? É óbvio que sabia. É óbvio que Deus sabia que Jó falaria tudo isso. Então por que Deus permitiu? Porque os desígnios de Deus são muito mais profundos do que nós conhecemos. Nem Satã conhece totalmente os desígnios de Deus, nem os anjos, nem os seres mais elevados conhecem a mente de Deus na sua plenitude. Só Deus
conhece a sua própria mente na sua totalidade. E lá no final do livro, tanto Jó falou coisas contra Deus que Deus repreende Jó. Se Jó tivesse se mantido totalmente íntegro, como no começo do livro, Deus não o repreenderia lá no final. E Deus não respondeu a nenhuma das questões que Jó coloca ao longo do livro. A simples presença de Deus, se é que nós podemos dizer assim, é que levou Jó a ver a sua real situação e quem era Deus e quem era o Eterno. Ou seja, o que curou Jó da sua dor, não só a dor física, a dor na alma, mas a dor de não ter uma resposta, foi a presença de Deus. Ela é a solução para tudo. Pense nisso e leia as referências para você ver o que de fato aconteceu e ter a ciência de que Deus não aposta com ninguém. Deus não pode perder aposta alguma. Deus sequer pode apostar com alguém, porque Ele é onisciente. E que o conceito de aposta é uma mera impressão superficial que não resiste a um exame mais detalhado. Como diz Paulo lá na carta aos Romanos, no capítulo 11, a partir do versículo 33, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inescrutáveis são os teus caminhos, quão insondáveis são os teus juízos. Quem conheceu o intento, a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem deu a ele primeiro para que pudesse ser retribuído? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Um abraço.